Graça preciosa versus graça barata. Este é o tema que um teólogo alemão, um pastor luterano chamado Dietrich Bonhoeffer, trata no seu livro Discipulado e que eu gostaria de indicar para vocês. Falar da graça de Deus não é banalizá-la, nem transformá-la em algo sem valor. E é o que tem acontecido nestes dias. As pessoas têm tratado de um evangelho e de uma graça que não trata e não modifica o pecador. Olha o que Bonhoeffer nos diz. A graça barata é a inimiga mortal de nossa igreja. Hoje, nossa luta é pela graça preciosa. A graça barata é a graça como resto de estoque. Perdão barateado, consolo barateado, sacramento barateado. A graça barata, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. Nós vivemos em épocas em que as pessoas têm oferecido um evangelho descartável. Descartável porque ele serve conforme o momento. As pessoas têm oferecido um evangelho fast food. As pessoas têm oferecido uma graça que não é transformadora na vida de quem por ela é alcançada. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 5, versículo 20, diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Significando que a graça salvadora de Deus, ela é maior do que qualquer pecado que nós podemos ter ou cometer. Mas diz mais do que isso. No capítulo 6, diz que nós não podemos continuar pecando porque morremos para o pecado. Por isso, Bonhoeffer conclui assim a ideia da graça barata versus a graça preciosa. Ele diz: a graça preciosa é o tesouro oculto do campo, pelo qual o ser humano vende feliz tudo o que possui. É a pérola preciosa pela qual o mercador oferece todos os seus bens. É o domínio do reino de Cristo pelo qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. É o chamado de Jesus Cristo pelo qual o discípulo deixa suas redes para trás e o segue. A graça preciosa é o evangelho que sempre se deve procurar, a dádiva que se deve pedir, a porta a qual se deve bater. A graça é preciosa porque chama ao discipulado. É graça porque chama ao discipulado de Jesus Cristo. É preciosa por custar a vida ao ser humano. É graça, pois só assim dá vida ao ser humano. É preciosa porque condena o pecado. É graça porque justifica, perdoa o pecador. É preciosa, sobretudo, porque foi preciosa para Deus. Porque lhe custou a vida de seu filho. Porque fostes comprados por preço. 1 Coríntios 6, 20. E, portanto, não pode ser barato para nós o que custou caro para Deus. Você é chamado para viver a preciosa graça de Deus na sua vida. Uma graça que gera santidade, que perdoa os seus pecados e faz você andar no caminho com Jesus. Que Deus te abençoe.